Vereadora Luana Alves, por favor. Bom, boa tarde, vereadores e vereadoras. Esse é um projeto que é de extrema importância para a gente pensar defesa da infância e juventude na cidade, principalmente das infâncias mais violentadas, mais vulnerabilizadas. É um projeto que chegaria com uma proposta até interessante de aumentar a pecúnia, o valor para as famílias acolhedoras, que não são famílias guardiãs, que não são famílias extensas e nem são as famílias que vão adotar. É uma família de referência para uma criança, que por qualquer motivo teve aí a perda da sua família original. Então já é uma criança que está em vulnerabilidade. O problema é, esse projeto veio com uma justificativa violenta, brutal, que é uma justificativa de fazer economia com a infância, fazer economia com criança pobre. Quer dizer, uma cidade que gasta dinheiro com coisas que a gente sabe que não são necessárias, querendo fazer economia com infância e com criança pobre. Aí não dá. Eu vou ler, gente, e eu vou mais uma vez pedir para o governo retirar, caso de fato tenha uma intenção de melhorar esse projeto, retirar da justificativa a conclusão do estudo de impacto financeiro, que eu vou ler para os senhores, é a maneira como está escrito no projeto que veio do governo. O presente estudo de impacto financeiro demonstra que a desinstitucionalização completa dos 2.315 acolhidos para o Serviço Família Acolhedora, sob os novos valores de auxílio propostos pelo projeto de lei, tem o potencial de gerar uma economia anual de mais de 112 milhões para o erário municipal. Essa economia de 46,38% no custo total anual do acolhimento reforça que o investimento do auxílio pecuniário é eficiente econômico. Ou seja, está colocando na justificativa economizar com acolhimento a criança que já teve a sua infância violentada. Isso em si já é muito complicado. A gente está em diálogo com o governo para que alguns pontos fundamentais sejam mudados nesse projeto. O PSOL não votou contra em primeira votação, o PSOL se absteve numa postura de esperança, de expectativa, para que a gente pudesse melhorar esse projeto. O que é melhorar esse projeto? Tem alguns pontos. Primeiro, não tirar nenhum real de SAICA. Não tem condição de você desestruturar o que já está desestruturado. Qualquer um que visita um SAICA hoje já sabe que está pela misericórdia. Os profissionais, os técnicos, tiram dinheiro do próprio bolso, ficam estressados, ficam burnoutados. Tem falta de vaga em SAICA hoje na cidade. É importante todo mundo entender que as vagas de SAICA tem que ter uma porcentagem de vacância. Tem que ter uma parte que está vaga, Hélio. Porque às vezes acontece precisar de vaga com urgência. Então tem que ter vaga. Assim, e hoje tem grande parte dos SAICAs funcionando lotados. Ou seja, se acontece uma emergência, algo, precisa ali de uma vaga para uma criança, não tem. Então já tem uma situação difícil no SAICAs de São Paulo hoje. E o que esse projeto, na sua justificativa, é o que está dizendo, escrito, é de fazer economia com isso. Outro ponto muito delicado, não está dizendo aqui como que vai ser a supervisão, o acompanhamento dessas famílias acolhedoras. Como é que você vai dar um valor que é alto, para uma família que vai acolher uma criança sem acompanhar? Gente, assim, não é uma coisa fácil. Assim, criança que veio de SAICA, criança que teve a destituição ali da família original, é uma criança que passou por trauma, uma criança que passou por violência. Não é uma coisa qualquer. Não pode ser não é um passeio no parque. Não é jogar um dinheiro, dar um dinheiro para a família e esquecer. Tem que ter acompanhamento, tem que ter psicólogo, assistente social, não só da família acolhedora, mas da família de origem. É importante a gente colocar isso. Na família de origem, por quê? Porque a ideia é que a criança volte para a família de origem. Que essa família de origem consiga se reestruturar. Que ela consiga, de alguma maneira, mudar o seu momento para receber essa criança de volta. Não é assim, romper o vínculo com a família de origem. Isso não acontece. Isso também não está escrito no projeto. Eu tinha trazido aqui, na primeira votação, um ponto sobre as famílias extensas, que estão completamente esquecidas nessa proposta da prefeitura. Que é aquele avô, aquele avó, aquele tio, aquele tia, que normalmente é quem fica com a criança. Quase sempre a família acolhedora é um projeto legal, interessante, mas é uma parte muito mínima dentro desse universo aí de acolhimento de criança que perdeu a família de origem. E não tem nada dizendo sobre isso. A gente entende que isso pode vir num projeto posterior, na hora que for regulamentar a questão da família extensa, da família guardiã. Posteriormente dá para regulamentar isso. Focando na questão da família acolhedora. Esse projeto, ele tá, como eu falei pra vocês, não fala nada dessa estrutura de supervisão de acompanhamento. Eu apresentei uma emenda que foi feita junto com vários movimentos sociais. Pra quê? Pra quê?
se tenha uma equipe de assistente social e psicólogo para, no máximo, 10 famílias acolhedoras para ser uma estrutura de acompanhamento desse processo. E quando a gente fala 10 famílias acolhedoras, na prática são 20 famílias. Porque são 10 famílias acolhedoras mais 10 famílias de origem. Porque é isso, você não vai largar a família de origem, ela tem que ainda ser, enfim, cuidada, reestruturada para ver se ela consegue receber essa criança de volta. Isso não está dizendo no projeto, não tem nada falando sobre isso. Então, é importante para nós, da bancada do PSOL, é impossível um voto favorável, Hélio, se não tiver isso aqui muito bem colocado. Muito bem colocada a estrutura de supervisão, de acompanhamento, e como que a gente vai conseguir isso se na proposta de orçamento para a SMADs tem uma diminuição de orçamento da assistência? Como que isso vai acontecer? É difícil trazer um projeto desse, dizer que agora tem disposição para colocar uma estrutura de equipe técnica para acompanhar, como? Com que dinheiro? Se o orçamento da assistência está menor do que no ano passado. Então é muito complicado. É um projeto que poderia ser bom, mas está desrespeitoso com a política de assistência. Para nós, dessa forma, está muito ruim. Sem contar que coloca um nível de valor alto, inclusive maior que o salário de técnico de SAICA, para uma família que nesse momento não vai ter nenhuma supervisão. E se a questão é puramente financeira, por que a gente não pensa em auxiliar a família de origem? Eu estava falando isso com as colegas, eu queria reforçar aqui. Se você tem uma família de origem que não está conseguindo, naquele momento, naquele seu momento de vida, ser pai daquela criança, se a questão é puramente financeira, se é só isso, não pode ser motivo para tirar a criança. É verdade. Quando a gente fala de tirar, né, da família de origem para mandar para um SAICA ou para uma família acolhedora, a questão do dinheiro não pode ser definidora. Pobreza não é motivo de você não conseguir em si mesmo, cuidar do seu filho. Sabe por quê? Porque tem políticas de assistência, tem políticas para criança que estão em idade escolar. Se a questão é puramente financeira, se não tem uma questão de saúde mental envolvida, uma questão de uso abusivo de substância envolvido, por que esse dinheiro não pode ir para a família de origem? Assim, então isso é um ponto que também não está muito bem definido no projeto. É importante a gente conseguir também levar isso em conta. E repito, gente, esse projeto vem num contexto em que a gente está tendo um desmonte da assistência. Em que a gente teve, há poucos meses atrás, essa Câmara aqui em frente lotada de profissionais da assistência social, porque estava sem várias entidades sem receber o repasse. Então, assim, que contexto que isso vai acontecer? É difícil a gente acreditar na boa intenção da prefeitura, que a intenção vai ser melhorar a qualidade, né, dessa criança, da qualidade familiar dela, e não uma questão econômica, num contexto em que você só tira dinheiro da assistência. Parece que de fato, a única intenção é financeira, é tirar dinheiro de política para criança que não tem família. Assim, é isso, é esse nível, sinceramente, na minha opinião, covardia que pode representar esse projeto. Então eu queria fazer um apelo aqui para colocar o seguinte: esses pontos, se não forem trazidos, se não forem mudados no projeto, repito, não tirar dinheiro de SAICA, preservar, inclusive ampliar o que são os SAICAs hoje. Se não tiver muito bem definido como vai ser feito a supervisão com equipe técnica, tanto das famílias acolhedoras quanto das famílias de origem, se não tiver a questão da propaganda, da divulgação do projeto Família Acolhedora, se não tiver tudo isso, esse projeto é uma piora do que a gente tem hoje. E é uma piora grande, bem grande, porque hoje Família Acolhedora é um projeto, é relativamente pequeno, são 130 famílias, mas funciona. Se aprovado do jeito que está, ou sem atender esses pontos que a gente trouxe para o governo, vai ficar muito pior do que é hoje. E eu vou repetir uma coisa que eu falei lá na audiência que a gente fez na Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Se continuar sem essas melhoras no projeto, não só nós votaremos contra, como fiquem muito preparados que nós vamos acompanhar na lupa essa barbaridade que vocês vão fazer. Nós vamos olhar família por família, entidade por entidade, a gente vai monitorar e fiscalizar na unha. A gente vai ver exatamente o que está sendo feito no primeiro problema que der. Infelizmente, a tendência é que dê, se continuar o projeto do jeito que está, nós vamos responsabilizar a SMADs e cada gestor e gestora que tem a mão aqui nesse processo. Saibam disso. Nós não vamos admitir que uma prefeitura rica como São Paulo, o maior orçamento do país, o maior orçamento da América Latina, querer economizar 112 milhões de reais com 2.000 crianças que não tem família na cidade de São Paulo. Não tem investimento melhor, João Jorge, não tem campo melhor de investimento na cidade do que criança exposta à violência. Porque uma criança exposta à violência, a tendência é que ela tenha uma vida muito difícil.
Uma criança que tem os primeiros anos de vida, um adolescente sem assistência, sem política pública, numa situação de vulnerabilidade, a tendência é que a coisa fique muito complicada. Assim, não tem investimento melhor que a prefeitura poderia fazer do que nesse tipo de política pública. E está falando aqui em economizar 102 milhões de reais, isso aqui, gente, é um desrespeito. Então, eu espero muito que se consiga mudar esse projeto. A gente não é contra aumentar o valor para as famílias acolhedoras, se vier acompanhado de todos esses parâmetros que a gente pediu. Obrigado. Obrigado. Próximo orador, vereador Toninho.